Olá, bem-vindos ao novo episódio do podcast da Autobrinca Mãe, estás a ouvir? No episódio de hoje vamos tentar falar sobre o turbilhão de emoções que o período da gravidez traz para todas as mães. A ansiedade, o medo, a felicidade, tudo em volta de um novo ser que vai nascer. Para nos ajudar a falar sobre algumas questões, temos connosco a psicóloga doutora Cláudia Cunha. Muito obrigada por estar cá connosco. Obrigada eu. Ora, essa, que é a psicóloga que tem especialização na área da infância. Doutora Cláudia, eu gostava de começar por perceber consigo se acha que é normal uma mãe estar ansiosa durante o período da gravidez. Oh mãe! Oh mãe! Estás a ouvir? Estás a ouvir ou não? Oh mãe! Claro que sim. Para responder assim muito diretamente à questão, a fase da gravidez é uma fase que é vivida de uma forma muito intensa pela maioria das grávidas. E, portanto, a ansiedade é uma emoção que é bastante comum nesta fase, para além de outras. Portanto, começarmos já aqui por normalizar esta emoção e não lutarmos contra ela, como muitas vezes nós tentamos fazê-lo e acabamos por piorar e sentir ainda com mais intensidade esta emoção. E há aqui vários fatores que podem efetivamente despertar esta ansiedade, não é? Desde logo as mudanças no próprio corpo, portanto, mudanças hormonais, o receio sobre aquilo que poderá ser a saúde do bebê, portanto, questões até mais logísticas, como questões financeiras, expectativas sociais, questões que possam ter a ver até com a dinâmica do casal, com a gestão das novas rotinas. Portanto, há aqui uma série de questões que podem influenciar de forma individual, claro, porque cada mulher vive a sua gravidez de uma forma muito própria. O que é importante aqui? Sempre que esta ansiedade for vivida de uma forma intensa e que isto possa prejudicar o seu normal funcionamento, procurar ajuda especializada para podermos então aqui, como um profissional da saúde, ter aqui a resposta mais adequada para a sua situação. Claro, é perfeitamente normal e não há problema nenhum qualquer mãe poder admitir que tem receio, que está ansiosa e às vezes ela própria não consegue identificar alguns fatores que estão a gerar essa ansiedade, não é? Mas eu acredito que, como estava a dizer muito bem, porque eu concordo, que a procura especializada é fundamental para que a própria mãe possa identificar os seus próprios fatores e consiga dar resposta à sua questão pessoal. Apesar de ser uma resposta um bocadinho individualizada, acha que conseguiria deixar aqui algumas recomendações, algumas técnicas assim de forma muito geral para que as mães consigam lidar de uma forma mais natural até encontrarem a coragem, que às vezes é mesmo isso, de terem um acompanhamento? Claro que sim. Este acompanhamento é um acompanhamento que tem que ser uma decisão própria, não é? E a procura até de um profissional tem que ter aqui uma questão muito importante, tem a ver com empatia, não é? E com a relação terapêutica que depois se cria. Mas efetivamente é através da terapia muitas vezes que nós conseguimos fazer esta identificação de alguma sintomatologia, não é? Mais ansiosa, e outras questões podem surgir até deste acompanhamento terapêutico. E aqui em conjunto com a mulher grávida e, se possível, com o seu parceiro ou parceira, podermos aqui até identificar outras questões que podem ser trabalhadas para diminuir esta ansiedade. Existem outras técnicas, imagina, além da terapia, porque nós pensamos, ok, a terapia é realmente importante, mas existem algumas técnicas de relaxamento que nós possamos utilizar, que sejam, se calhar, em conjunto com a terapia ou até irem à terapia. Existem aqui algumas técnicas que nos pode referir para sensibilizar? Sim, nada vai substituir nada, portanto a terapia não vai substituir as estratégias de autocuidado que as mulheres grávidas possam utilizar no seu dia-a-dia. E estas estratégias também não vão substituir a terapia, mas podem ser um complemento, como disse muito bem. E portanto, ao longo da gravidez, a mulher pode ir aqui adotando algumas estratégias que podem passar por questões muito simples do seu dia-a-dia, como, por exemplo, um banho relaxante, a prática até de exercício físico leve e este ponderado, claro, aqui com aconselhamento médico e técnico,
desde o mindfulness, a meditação. Portanto, termos aqui várias estratégias que podem passar por respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo. O importante aqui é que estas estratégias sejam usadas de uma forma consistente. Portanto, não é só porque eu hoje até estou aqui melhor que vou abandonar as minhas estratégias de autocuidado, até porque sabemos que isto depois não é, poderá ter aqui um retorno, mas efetivamente termos aqui uma adequação das nossas estratégias ao longo deste período de gravidez e com as quais eu me identifique, porque muitas vezes temos esta procura de copiar aquilo que outras mães até vão fazendo, ou até, não é, as redes sociais e os mídias vão-nos trazendo muitas estratégias que podemos utilizar, que podem não funcionar connosco e não é problema. Exato. Que a ideia é nós procurarmos algo que possa funcionar connosco. Claro, exatamente. Até porque tocou aqui num ponto muito essencial, eu, pelo menos na minha opinião, que é utilizar algumas estratégias de forma consistente e se aquela não funcionou, se calhar procurar outra, mas manter o foco neste cuidado, porque o período da gravidez dura 9 meses, normalmente, não é? Sim. Mas depois há toda uma preocupação ou todo um pensamento em volta durante este período do que ainda está para vir no parto, depois quando o filho nasce e depois, não é? São questões que às vezes não são diretas, mas que a mãe vai pensando nisto e acumulando na sua mente, não é? E agora aqui, tentando ir buscar algum outro ponto, que é, por exemplo, falamos sobre algumas estratégias que podem ser utilizadas além de terapia, falamos sobre a terapia e um pouquinho da sua importância, que acho que é super relevante, e eu queria perceber a sua opinião sobre a forma como as mães podem comunicar, mães ou futuras mães, neste caso estamos a falar de grávidas, podem comunicar ou se devem comunicar com as pessoas que estão perto de si. E como é que o podem fazer de forma a demonstrar de forma clara e sem medo aquilo que estão a sentir. Sim, é muito importante nós envolvermos as pessoas, no fundo, a nossa rede, não é? A nossa rede social e a nossa rede de apoio, que no fundo é uma rede de apoio emocional, não é? Muitas vezes. É muito importante envolvermos estas pessoas, mas também devemos ser seletivos nesta comunicação e, portanto, com quem é que eu quero comunicar, o que é que eu quero comunicar com determinadas pessoas e como é que eu o vou fazer, não é? E até dar aqui algum retorno às pessoas, como é que podem comunicar comigo, não é? Enquanto mãe, enquanto grávida. Porque muitas vezes acabamos por ter tanta ânsia de partilhar algumas informações sobre o estado da gravidez, sobre aquilo que ainda vem, sobre os nossos receios, e nós podemos fazê-lo e controlamos aquilo que comunicamos, mas depois é muito difícil nós controlarmos a forma como a outra pessoa vai usar esta informação. E, portanto, desde logo acho que esta comunicação deve ser feita, claro que sim, para que a mãe também não se sinta sozinha, mas deve ser feita de uma forma assertiva, de uma forma clara e objetiva. E, portanto, desde logo, utilizando limites claros sobre aquilo que pretende que as pessoas também façam com esta informação que vai transmitindo. E eu posso dar aqui um exemplo de como é que a mulher pode fazer isto. Se perceber desde logo que está a ser demasiado intrusiva esta comunicação dos outros para consigo, também devolver. Percebo a preocupação, mas nesta fase eu prefiro não falarmos sobre isto. Nesta fase eu estou a ser orientada, portanto também colocarmos aqui estes limites claros para que a outra pessoa também saiba como é que se pode comportar connosco. Termos aqui um processo de escuta ativa é muito importante, até porque muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que pensamos, não é? E, portanto, isto também pode aqui interferir no nosso processo até de autogestão das nossas emoções. Portanto, termos aqui um processo de escuta ativa, que os outros também o façam connosco, identificarmos claramente as nossas necessidades. Muitas vezes temos a expectativa que as pessoas respondam às nossas necessidades sem nós as termos de uma forma clara comunicado. Eu neste momento preciso de algum tempo para estar sozinha, neste momento não me sinto capaz de realizar determinada tarefa e pedir ajuda para aquela tarefa. Portanto, quanto mais claras nós formos na nossa comunicação e na identificação das nossas necessidades, a comunicação vai ser muito mais profícua para todos os lados e vão existir menos erros de comunicação. Claro. E, portanto, toda a gente sai a ganhar e esta questão da ansiedade que temos vindo a falar acaba também por diminuir, não é? Não sendo o foco. Exatamente. E acaba por ser aqui Exatamente. um efeito secundário
positivo. Exatamente. Acho que não podia ter descrito de melhor forma. Acho que foi muito clara a forma como explicou a doutora Cláudia. Gostava só de fazer aqui um pequeno parênteses, que é, efetivamente a mãe tem um papel muito importante na comunicação para com o outro, na forma como se mostra, como mostra as suas necessidades. Mas também acho que as pessoas que ela seleciona para a escutar, também podem ter aqui alguma, ou devem tentar procurar uma forma de serem sensíveis na forma como respondem também para esta mãe. Não é dizer, concordar com tudo e dizer tudo aquilo que ela espera, mas se calhar ter aqui um pouquinho mais de sensibilidade nesta fase, se sentirem que ela realmente está a viver um período um bocadinho mais sensível, digamos assim, e dar-lhe aqui, se calhar, uma forma que não seria a forma normal de darem resposta, mas uma forma de terem um pouco mais de compaixão, de compreensão para com esta mãe que a escolheu para ouvir as suas dúvidas, as suas incertezas, não é? As suas inseguranças. Sim, acho que faz sentido, se calhar, a mãe ter aqui algum cuidado e alguma procura, mas o trabalho de quem está perto desta mãe também ser aqui um bocadinho de sensibilidade para com ela. Sem dúvida, e aqui podemos até reforçar a palavra empatia, não é? Exatamente, é mesmo isso. Se nós tentarmos, pelo menos, compreender aquilo que a outra pessoa está a sentir, está a pensar, e nós vamos conseguir fazê-lo se a ouvirmos atentamente e se praticarmos esta escuta ativa, será mais fácil podermos também adequar a forma como nós comunicamos com esta pessoa. Claro, porque vamos comunicar de uma forma diferente, porque a fase que a pessoa vive também é uma fase diferente. Portanto, saímos todos a ganhar. Sem dúvida nenhuma. Se formos empáticos. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, acho que terminamos este episódio da melhor forma possível. Realmente a escuta ativa, saber nos ouvir a nós próprios e aos outros também, e esperar que os outros nos saibam ouvir. Acho que é uma ciência, se é que podemos chamá-la assim, muito interessante e que envolve as pessoas. Portanto, se tivermos efetivamente aqui uma empatia para com o outro, provavelmente a forma como a mãe, neste caso que é o centro desta conversa, ou uma futura mãe, poderá viver este período com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança e muito mais feliz. Portanto, se este tema lhe foi interessante, espero que lhe tenha sido útil e se gostou, por favor, compartilhe com as pessoas mais chegadas e que acha que precisa de ouvir estas ajudas e recomendações. No próximo episódio vamos falar sobre um tema que eu acho também muito interessante, que é qual é o papel do casal e onde é que fica a relação do casal durante a gravidez. Já sabe que os próximos episódios saem sempre à quarta-feira. Se é um tema que lhe interessa, fique para ver. Muito obrigada!